Araújo, ele é endocrinologista. Depois o Caio Aguiar Caires. O Caio hoje ele está aqui no programa, ele é estudante. E hoje você tinha partida de futebol, né? Olha o nosso prestígio, né, Caio? Bom, e depois ao lado do Caio, a mãe dele, que é a Joana Dark Aguiar, que é dentista. Depois nós temos a participação da Isabela. Tá se alastrando mesmo o diabetes? Ô, Roberta, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Realmente é uma constatação mundial a epidemia do diabetes. Muito pelo aumento do diabetes tipo 1, que também vem aumentando, e o diabetes do tipo 2. O diabetes 1, vamos explicar, até fazer a diferença. Vamos explicar. O diabetes tipo 1, normalmente ele aparece em crianças, em jovens, normalmente até 20, 25 anos de idade, podendo aparecer em idosos também, é um outro tipo de diabetes. É aquele que não possui a secreção de insulina. Explicando o que é a insulina, é aquele hormônio que faz com que a glicose saia do sangue e entre para dentro do nosso corpo. E por que a pessoa adquire, principalmente aparece nas crianças, por que ela aparece com diabetes 1? As doenças autoimunes, até hoje, nós não temos uma explicação. Nós temos uma série de teorias, infecções virais, né, a própria rubéola, o vírus do Coxsackie vírus, pode levar a essa destruição. Então, ele destrói essa insulina. A gente costuma fazer uma analogia que é uma chave, né? Ele destrói essa chave que abre a portinha do nosso organismo para a glicose entrar para dentro do corpo. Já o tipo 2... Pois é, mas antes de você falar do tipo 2, por que o tipo 1 está aumentando? Existe uma explicação? Não tem uma explicação ainda plausível, não. A gente sabe que tem alguns países que têm uma incidência maior, os países nórdicos, Finlândia, Suécia, onde que a gente tem uma estatística maior de diabetes tipo 1. Então, como toda doença, né, é uma doença que está proliferando, doença autoimune. Talvez também que estamos mais preparados para o diagnóstico, então está percebendo esse aumento do tipo 1 também. Agora vamos para o tipo 2. O tipo 2 já é mais fácil da gente explicar em relação a porquê desse aumento da incidência. Inclusive, quando a gente fala das crianças, né, o Caio está aqui do meu lado. O Caio agora já é adolescente, né, Caio? 14 anos. Né, já disputando partida de futebol, igual você comentou, mas na verdade o tipo 2 tem aumentado pela incidência da obesidade. Como as crianças também estão ficando mais obesas, hoje a gente vê um aumento do diabetes do tipo 2 em crianças também. Só por causa da obesidade? Só por causa da obesidade. O tipo 2 ele tem uma relação genética. 30% é genético e o restante é podemos falar que é um componente ambiental. É o meio ambiente, é a má alimentação, é a falta de atividade física. Isso vai levar ao diabetes do tipo 2. Quando eu falei da insulina, Alberto, você me permite, a insulina para o diabetes tipo 1 ela é essencial, mas ela também é essencial para o tipo 2. No tipo 1 ele perde abruptamente, ele para de produzir insulina, ele fica diabético. Então é uma manifestação aguda. A criança emagrece rapidamente, tem que ser levada para um hospital, desidratou muito, perdeu muito peso. No diabetes tipo 2 ele pode levar 8 a 12 anos sem saber que é diabético. Por quê? Porque ele tem esse hormônio insulina, mas ele tem uma resistência à ação desse hormônio. Então, mudou muito nesse último ano essa fisiopatologia, esse conhecimento do desenvolver o diabetes. Pois é, mas, por exemplo, o Caio, ele tem diabetes tipo 1, né? Mas só apareceu com 6 anos. Então, no caso da Gláucia, tipo 1 também apareceu aos 18 anos, né? Pode aparecer aos 40, pode aparecer logo quando nasce, é isso? Pode aparecer. Eu tenho crianças com 2 meses de vida com diabetes. É mais comum nessa fase do Caio, de 6 até 13 anos, que é uma fase que o hormônio do crescimento ele é muito produzido nessa época. E a gente sabe que o hormônio do crescimento ele eleva muito a glicose. Agora, a Gláucia desenvolveu aos 18 anos, como você disse, mas a gente pode ter adultos, né, com mais de 40 anos que têm o diabetes tipo 1. É mais raro. O mais comum é antes dos 20, 25 anos de idade. Agora, você está falando que a maior causa do diabetes, do aparecimento de diabetes 2, né, tipo 2, é a obesidade. A pessoa aumenta de peso. Mas todos nós, né, que aumentamos o peso muito, né, ficamos obesos, né, podemos ter diabetes ou a pessoa precisa ter uma predisposição? Essa colocação sua é extremamente importante, né? A sua pergunta é muito inteligente, Roberto. Na verdade, se a gente pensar assim, todo gordo teria que ser diabético, né? Se a gente pensar, poxa, todo gordo vai ter, mas todo obeso tem uma resistência à insulina. Então, essa ação, né, esse componente, ele tem aumentado o peso, e aí vem uma questão da distribuição da gordura, tem que ser essa gordura na região abdominal. Na barriguinha. Na barriguinha, essa que é a gordura perigosa, porque já que eu falei de uma chave, eu tenho que ter uma fechadura. E o local dessa fechadura, que são os receptores para a glicose, eles são localizados nessa região do abdômen. Então, complementando a sua pergunta, a
aquele paciente que vai desenvolver o diabetes é aquele que tem uma predisposição genética associada ao fator comportamental, ao meio ambiente, ao ganho de peso. Foi isso que aconteceu com você?